Queria lembrar com vocês um texto lá de 2 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 a 19. Peço que você tome na mão a sua Bíblia, o seu aplicativo. Por gentileza, repita assim comigo. Esta é a palavra de Deus, a autoridade de Deus na minha vida. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Tudo que ela diz que eu sou, eu sou. Hoje eu abro o meu coração e recebo a semente da palavra que me traz cura, me traz direção, fortalece a minha vida e manifesta a favor de Deus na minha vida. Meu coração está aberto e receptivo para a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa história aqui, antes de entrar na história de Asa, o rei Asa, queria só fazer um pequeno comentário em relação a domingo passado. Alguns ficaram um pouquinho admirados com a postura firme que o Arão tomou. E normalmente para mim é assim, quando eu sou confrontado, eu lembro rapidamente Hebreus 12. Hebreus 12 ele fala ali e diz assim: meu filho, quando você for reprovado, ou for repreendido, ou quando vier uma palavra firme de sua direção, não desanime, nem desmaie. Porque quando um pai trata firme o seu filho, é sinal de que ele é filho e ele é amado. Então toda vez que eu percebo, e Deus já fez isso várias vezes comigo, que ele pega mais duro, ele pega mais firme, eu percebo que eu estou sendo tratado como filho, né? Ali inclusive o texto diz em Hebreus que ele açoita ao filho. Não sei se você já foi açoitado, assim, batido com vontade, e é sinal de que nós somos tratados como filhos. Então alguns ficaram constrangidos com a equipe do louvor, mas quem entende o altar de Deus, ele entende a seriedade, e de forma nenhuma foi para expor alguém ou deixar alguém desconfortável, mas o altar de Deus é um altar que precisa ser preservado e valorizado. Assim como é o líder e o apacentador de um grupo familiar, ele está numa posição de confiança e ele também precisa entender o valor e a preciosidade que é confiado nele quando ele cuida de pessoas. Então, não receba como uma afronta, ou como uma ofensa, ou um mal-estar. Se você foi, por favor, nos perdoe, não é isso. A ideia é que a mensagem de Deus, eu estou diante de Deus e Deus está tratando comigo. Então, tira os olhos de pessoas e coloque seu coração diante de Deus. Aí a palavra de Deus é muito clara, orienta. Você, diante de Deus, seleciona aquilo que você percebe de Deus para você e que você não está entendendo, você põe na prateleira. No dia certo Deus vai tratar aquela situação. Tá bem? Eu amo vocês. Amém? Então, isso. E vamos crescer juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler esse texto. Eu vou ler todo o capítulo dessa história aqui de Asa. São 3 capítulos aqui em 2 Crônicas. Pegamos o capítulo do meio da história de Asa. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa, que era o rei. Ele disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa.
Ouvindo, pois, isso, Asa, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Só lembrando aqui, o contexto histórico é da divisão, né? Israel era as 10 tribos do norte, e Judá e Benjamim as tribos do sul. Por isso que se fala aqui de Israel vieram a ter com Asa. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Uma senhora manada, né? De oferta. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale do Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Asa, se não me engano, na contagem ele é bisneto de Salomão. Ali ele estava no ano 911 a 870, 37, 40 anos que ele reinou em Jerusalém. E ele era um rei, assim como você hoje é um rei diante de Deus. O seu Pai Celeste te amou, enviou o seu Filho Jesus, morreu por você na cruz, pagou todos os seus pecados, ele te limpou, purificou, ele te amou e te estabeleceu diante de Deus, e ele diz assim: eu te estabeleci como um reino de sacerdotes, te constituí, te estabeleci como um rei e um sacerdote diante do meu Pai para o servir. Até esses dias eu fiz uma frase aqui, ela não está correta no ensino. Não é assim, quando você dominar as finanças, então você será rei. Não, a graça te fez rei. E pelo fato de você ser rei, você vai dominar as suas finanças e vai manifestar o governo sobre elas. Deus te tem estabelecido como governante sobre as suas finanças. Então você é um rei, você é uma rainha, já constituído, já reconhecido diante de Deus. E esse rei, ele pode ser aí, vamos ver a posição de um pai de família ou uma mãe que conduza, uma mulher que conduz a sua casa, alguém que lidera o seu lar. E você pode se refletir nessa postura do rei Asa. Quando ele iniciou o seu governo, ele já estabeleceu ali no capítulo 14, ele já deu ordem a toda a Judá para que buscasse a Deus. E a partir dessa ordem que ele já deu para o seu povo buscar a Deus, o povo experimentou vários anos de um avanço, de uma conquista. Havia paz no seu reinado, o Senhor dera repouso com relação aos inimigos, a família ela foi crescendo, ela foi se fortalecendo, e eles construíram as suas casas e prosperaram, diz ali o texto no capítulo 14. Por causa de uma ordem, e o povo absorveu essa ordem e caminhou nessa ordem. E um dado momento, como acontece muitas vezes nas nossas vidas, essa família, esse rei, ele recebeu uma afronta. Veio um exército do sul
da região do hoje Sudão, veio contra Israel. E nesses anos que eles estavam juntos, eles se fortaleceram, foram capacitados, e conta-se que haviam no exército do rei Asa 580 mil pessoas que eram adestrados, eram valentes de guerra. E Deus tinha dado graça, capacitação, e eles estavam preparados. Mas o fato é que veio 1 milhão contra eles. E eles ainda tinham, na época, isso era como um tanque de guerra, eles tinham 300 carros. Seriam como 300 tanques de guerra. Mais 1 milhão de pessoas, e eles estavam 580 mil pessoas apenas a pé, para entrar nessa batalha. Asa conhecia Deus e foi buscar a Deus. Ele orou a Deus, e ele venceu a todos os seus inimigos. Nenhum sobrou do 1 milhão. E não é falado de nenhuma baixa por lado do povo de Deus. Deus os estabeleceu como vitoriosos, e dado esse contexto, que Asa venceu essa batalha, veio esse profeta chamado Azarias, filho de Obed, não Obed, eu primeiro li Obed, na primeira vez que eu li, já me lembrei de Obed-Edom, mas é uma outra história, é Oded, com 2 Ds. E ele vem e traz uma palavra profética sobre o povo, dizendo a palavra de Deus. O Espírito Santo veio. E o Espírito Santo de Deus tem vindo sobre nós e tem se manifestado na sua e na minha vida. Quantas palavras nós recebemos da parte de Deus? Constantemente. Está nos exortando, está nos animando, está nos encorajando, confortando, está nos edificando por intermédio da sua palavra. Nós poderíamos, e provavelmente vai ser o projeto de oração que nós temos ali na casa de oração para o mês de outubro, é orar as palavras proféticas que Deus deu sobre as nossas vidas, é lembrá-las diante de Deus e dizer: obrigado, Deus, que o Senhor tem dito que o menor de nós será uma nação forte, e cada um de nós vale por 1000. Glória a Deus. É uma palavra profética que Deus nos deu. O Espírito Santo veio num dado momento, nos encorajou e deu essa palavra. Ele deu outra palavra, uma foi de Isaías, outra de Deuteronômios 1:11, o Senhor vosso Deus vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois. Glória a Deus, essa palavra, ela nos pertence. Não se concretizou ainda, mas no mundo espiritual já é verdadeira. Assim nós somos vistos diante de Deus, com o potencial de 1000 vezes o que somos hoje. Glória a Deus. É a palavra que está liberada sobre nós, porque o Espírito de Deus veio sobre a nossa família. Hoje eu declarei, debaixo do Espírito Santo, a palavra profética sobre a sua família, profetizando o Salmo 128, como uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, dada debaixo da inspiração do Espírito Santo. E quando você ora com a sua família, e você percebe palavras vindo, permita o Espírito Santo vir sobre você nesses dias, que você está ali orando, libere a palavra que vem do coração de Deus e fale ela sobre os seus filhos. Fale corajosamente, não se intimide diante das suas limitações, do histórico, ou às vezes de você ver o histórico de um filho. Não se limite a essas coisas. Entre na dinâmica do Espírito Santo e permita que o Espírito Santo use a sua boca para profetizar, liberar a palavra de Deus sobre a vida dos teus filhos. No mínimo, a palavra do Salmo 128 se usa ali: os meus filhos são como oliveira frutífera ao redor da minha mesa, são saudáveis, onde eles põem a mão lhes vai bem. Nos seus estudos você libera a palavra de Deus sobre eles, chama a existência como o primeiro profeta dentro da sua casa. Azarias entrou nessa família chamada Judá e Benjamim, e entra sobre essa família e dá uma palavra para o líder, dá uma palavra para Asa, dizendo para ele assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Fiquei relutando em colocar essa palavra aqui, porque essa palavra ela pertence a uma dispensação debaixo da lei. E hoje nós estamos de uma dispensação debaixo da graça de Deus, um tempo debaixo da graça, onde o Senhor diz: jamais, nunca, como dizem Hebreus, te deixarei. Onde a palavra de Deus diz: mesmo quando eu sou infiel, Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa palavra era para um tempo e edificou eles naquele tempo. E o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos, e eu estarei convosco até
a consumação dos séculos. Até ao terminar essa era que nós vivemos, o Senhor Jesus, Ele é conosco. Ele nunca se afasta de nós. Ele diz em outra palavra profética sobre nós como igreja: eu farei de você pescador de homens, pescador de pessoas, pescadora de mulheres, pescador de homens. Você tem sobre a sua vida, já estabelecido no mundo espiritual, a graça, o entendimento, o favor de ganhar pessoas para o Senhor Jesus, de pescar pessoas com o teu amor, com o teu testemunho. Já repousa sobre ti a capacitação do alto para ganhar pessoas. É só abrir a boca, é só orar pelas pessoas, é só acolher elas. E outra palavra profética lá de Hebreus: certamente vos abençoarei e vos multiplicarei. Certamente, Deus dizendo isso é tão certo como o ar que você respira, que Deus decidiu abençoar a sua vida. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. Deus tem nos abençoado com o amor dele. Somos uma igreja amorosa, uma igreja que ama, uma igreja que se acolhe e uma igreja que se cuida um pelo outro, porque a bênção do Senhor repousa sobre as nossas vidas. É assim, e esse amor, essa certeza da bênção de Deus sobre nós, ela não é dada só para nós, porque se fica conosco, o que acontece quando você retém uma bênção? Ela apodrece, e ela se multiplica quando você dá. Né? Quando um grupo familiar só fica entre si, o que acontece? Esse grupo começa a apodrecer, ele começa a se deteriorar, porque a gente começa a ficar achando um problema no outro. E a gente fica vendo uma dificuldade do outro e começa a deteriorar. Quando esse grupo familiar pensa em abençoar outros, e vamos abençoar outros, vamos abençoar, ele começa a se multiplicar. A vida que ele tem, certamente lhe abençoarei e lhe multiplicarei. Outro texto que Deus tem nos dado: buscai-me e vivei. Toda vez que eu busco como família a Deus, a vida do próprio Deus se manifesta na minha casa. Eu só preciso pegar essa palavra, acolhê-la no meu coração, na minha alma, e dizer: essa palavra é verdade na minha vida, e fazer, levar o meu corpo a fazer, levar o meu corpo a fazer, levar o meu corpo a orar com a família, a me desprender das limitações e começar a orar e abençoar a minha família. A palavra profética, ela, no contexto que se vai seguindo ali, ela fala que nós estávamos longe, Israel estava longe, Judá estava longe, e por causa disso, o que aconteceu? Estar longe de Deus, as angústias apareceram. Toda família que não tem a graça da presença de Deus, o que ela sofre? Ela sofre angústias, ela sofre lutas, e tem muita família angustiada. Por isso que me fui levado a escrever esse livro, para buscar multiplicar o entendimento que Deus nos tem dado, para abençoar outras famílias e tirar a angústia da vida delas. Haviam muitas lutas por consequência, e Israel é uma história assim, que quando eles se afastavam de Deus, Deus se retirava deles e eles sofriam. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos da bênção de Deus. Deus sempre está presente para conosco, e quando nós nos afastamos dele, nós sofremos a dificuldade. E a palavra de Deus então foi: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Foi uma palavra de incentivo, de encorajamento. E a reação? O rei Asa, ele ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, e ele cobrou o ânimo. Duas coisas acontecem aqui. Eu vou tratar isso daqui a 2, 3 semanas. Eu vou ministrar 2 mensagens sobre esse assunto, que eu só dar uma dica aqui. Asa, ele ouviu, ele recebeu no seu espírito a palavra profética. Ele acolheu ela. Aí ele permitiu que essa palavra profética que ele recebeu no espírito, ele trouxe para a alma, ele cobrou ânimo. Ele recebeu essa palavra e se animou, se encorajou, a sua alma se encheu dessa palavra. E ele não ficou parado aí. No próximo passo dele, da postura dele, ele lançou fora as abominações de toda a terra, e ele renovou o altar do Senhor. Ele agiu. Eu preciso receber a palavra profética no meu espírito, eu preciso fazer com que essa palavra ela
envolva a minha alma, mas eu preciso levar o meu corpo para obedecer. E é o que Asa fez. Ele levou o povo, ele recebeu no seu espírito, ele envolveu a sua alma com essa palavra, e ele então tomou atitudes. Ele tirou do meio do povo as maldições. Ele fez um projeto de libertação do povo. Ele tirou objetos, rompeu com alianças, ele rompeu com posturas. Ele fez uma limpa. Hoje nós podemos falar de laços de alma, que pessoas se ligaram, não debaixo de aliança de Deus, precisam romper esse laço de alma. Pensamentos limitadores que disseram para você que você não pode, que você não é, e pensamentos que dizem que você não consegue, pensamentos que são maldições e que te seguram debaixo de uma tampa. E quando você tira essas abominações, se tira esses limitadores e crê na palavra de Deus, você rompe para aquilo que Deus tem preparado para você. E ele renovou o altar do Senhor. O altar é lugar de consagração, é lugar de oração, é o lugar de rendição, é o lugar de entrega, é o lugar de adoração a Deus. O altar é o lugar dentro da nossa casa, não como um lugar que você tem ali, um altar como muitas pessoas têm com ídolos, mas é o seu coração. E Asa renovou esse altar que eles tinham na época fisicamente. Ele levantou ali as suas ofertas. Ele levantou lá 700 bois, 7.000 ovelhas. Ele levantou o seu altar diante de Deus. Ele colocou toda a sua vida diante desse altar. E o que nós estamos conclamando a você, a mim, a nós como igreja, que a gente renove o nosso altar dentro de casa, o altar de oração, o altar de busca em família, uma vez ao dia, de pegarmos as mãos uns dos outros e dizer: Senhor, uma coisa nós queremos e uma coisa nós buscamos. Nós queremos ser amigos, queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Esse final de semana eu estava participando do retiro de cobertura e o tema foi a beleza de Cristo. E a manifestação de Jesus, ela é crucial na nossa vida. Se eu não conheço Jesus, eu vivo na ignorância. O que difere a vida cristã de uma vida não cristã é o conhecimento que temos de Jesus, a revelação de Jesus. E eu tenho orado isso esse ano, e à medida que nós vamos avançando, vejo o Espírito Santo falando mais e mais: eu preciso conhecer mais a Jesus. Foi Ele, por meio dele, que foi feito tudo que foi feito, diz a palavra de Deus. Tudo que você vê ao seu redor, foi o Senhor Jesus que estabeleceu. Ele era o arquiteto que estava junto com o Pai e estabeleceu toda a criação. Ele era aquele que recebeu o pão e o vinho da mão de Abraão. Ele era aquele que vinha com Adão e Eva e conversava com ele. Ele era aquele que Deus prometeu que ele viria para nos resgatar. E as trevas começaram a tentar destruir a população da terra, porque não queriam que o descendente viesse. Tentaram matar e confundir e se misturar com os seres humanos, e Deus tem que tomar uma atitude para resguardar e proteger o seu projeto com Noé. Jesus é aquele que Davi teve uma experiência, que Moisés teve uma experiência, que Josué teve um encontro com ele. Jesus, ele esteve antes da fundação do mundo, junto ao Pai, e durante toda a criação e toda a história da Bíblia, você vai encontrar da primeira página à última página a revelação do Senhor Jesus. Por isso que o livro de Apocalipse é tão importante para nós. Apocalipse, nós temos uma dificuldade com isso, mas ele deveria de ser chamado para nós o livro da revelação do Senhor Jesus, como é o título. Apocalipse é revelação, é a revelação do Senhor Jesus. E conhecer quem Jesus é na nossa vida nos traz cura. E esses dias, esses 70 dias serão dias para renovarmos o nosso altar como família, para conhecer a Jesus. Senhor, queremos te conhecer, queremos te conhecer, queremos te conhecer. E eu tenho observado pessoas que não têm vindo à igreja. Esses dias, um pastor Raulison, que esteve aqui traduzindo, eles, na conversa à mesa, ele estava dizendo que ele tinha visitado os seus pais, que são missionários na Espanha, e os seus pais, eles têm uma estratégia de evangelização. Eles trazem meninos da França para virem morar com eles, para aprender a língua
a língua espanhola, e enquanto vivem no convívio, o coração deles é transmitir o amor de Deus e testemunhar do amor de Deus. E aí estava Rawlinson sentado com 2 jovens franceses, e eles começaram a conversar, e aí esses jovens franceses perguntaram para ele: mas o que se faz lá no Brasil? Aí ele disse: eu sou pastor. Pastor? Você é pastor de ovelha, de gado? Que tipo de pastor você é? Não é pastor de animais. Eu sou pastor de igreja. Hã? Você não conhece igreja? Tem uns museus lá, lá em Paris tem alguns museus, igrejas são museus. Não, aí ele tentou explicar, não, como um padre. Não, o que um padre faz? Não sei o que um padre faz. E ele teve que se desdobrar para explicar para um jovem da pós-modernidade o que ele fazia, o que era ser pastor. Agora, fale para esses jovens quem é Jesus. Não tem noção nenhuma. E eu vejo isso aqui ao nosso redor, bem pertinho, às vezes com o Éder trabalhando no seu esforço toda sexta-feira à noite, ele está aqui ministrando e cuidando dos skatistas, e às vezes eles não têm noção nenhuma quem é Jesus. Do que se está falando? Não sabem quem é Jesus. Muito da igreja não sabe quem é Jesus, porque entende que a igreja, o caminhar, é uma questão de troca, de dar e receber, só para que Jesus me abençoe, mas conhecer a Jesus na pessoa dele, como aquele que é o início, o fim de todas as coisas, como aquele que criou os céus e a terra, que esteve com o Pai desde antes da fundação do mundo. Mas como assim? E nós precisamos revelar a Jesus, pois Jesus habita em nós. E há um processo de revelação que precisa acontecer, e esses 70 dias são 70 dias para renovar o altar da casa. E eles, diz o texto aqui um pouquinho mais adiante, eles entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Eles estabeleceram um propósito de buscar a Deus. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre o propósito. E o que nos move é quando nós temos um propósito. Quando você não tem propósito, você vai ler a Bíblia por ler a Bíblia, ela fica chata a Bíblia. Se você vai orar por orar e não tem um propósito, fica vazio a oração. Você ora, você faz uma oração. Você não ora, você faz uma oração. Eu preciso aprender a ver propósito, o foco do que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Nesses 70 dias eu fiz questão de sublinhar bem a questão do propósito, para que quando nós nos sentemos como família, a gente saiba o que a gente está buscando. A gente quer ser amigo como família de Deus. Esse é o nosso foco. Isso me ajuda a tirar algumas desculpas naturais que eu tenho. Eu estou cansado, não tenho tempo, não tenho agenda. Quando eu tenho um propósito, eu marco isso. Aqui o texto usa o termo, eles entraram em aliança. Eles entraram para dentro desse lugar, desse propósito de buscar a Deus como? De todo o coração e toda a alma. Como outro irmão diz, foram buscar a Deus com a sigla CAFÉ. É coração, alma, força e entendimento. Deu café. É isso, o acróstico. Quando você vai tomar um café, nós vamos buscar a Deus como? Todo coração, alma, força e entendimento. É aquilo que diz no primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com café. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. E assim como o rei Asa foi desafiado, hoje nós recebemos a palavra profética de junto com nossas famílias buscarmos a Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Por que 70 dias? Porque para gerar um hábito, para gerar um estilo de vida, eu preciso estabelecer, não gosto da palavra, nós fizemos um curso essa semana, até um abraço lá do pessoal de Pato Branco, pastor Eliseu, pastora Clotilde, nós estivemos lá segunda, terça e quarta, e nós falamos bem essa questão sobre
como um estilo de vida gerado? Primeiro, eu preciso estabelecer uma decisão, alguns passos. Ele chamou isso de ritual. Eu preciso ter um horário, eu preciso ter um momento que eu firme o meu coração. E firmar esse propósito. E aí isso vai se tornar um hábito. Depois que se torna um hábito, isso se torna um estilo de vida. Você vai construindo um processo. E é o que nós estamos intentando nos 70 dias. Que você firme um momento específico para você orar em família. E aí você vai ali, está com vontade ou sem vontade, se está afim, se não está afim, você tem um propósito. Você vai trabalhando aquele horário, uma vez ao dia, firmando ali, uma vez por semana, firmando o seu propósito. Até que aquilo se torne natural. Você lembra quando você começou a dirigir o carro? Eu me lembro que quando eu peguei o carro, ele deu um solavanco, ele deu uns pulos, ele disse, depois que eu peguei o jeito, hoje ele não, na grande maioria das vezes, ele não sai pulandinho. Já é natural, já se tornou um estilo de vida. Eu troco as marchas e, poxa, já estou na quinta, eu pensei que estava na terceira, já acontece naturalmente. Aí você gerou um estilo, e a oração é isso na nossa família, que nós queremos gerar nesses dias. Um hábito de oração em família para que se torne um estilo de vida das nossas famílias. Os 70 dias, eles são uma oportunidade de todos juntos estarmos no mesmo foco. Como igreja, não estamos sozinhos, só uma família, mas nós podemos nos dizer uns aos outros, um ao outro ajudou, e vamos lá, vamos fazer. No grupo familiar vai ser o processo de nos animar. E nas celebrações, a unidade. Outra coisa que nós queremos gerar nesses 70 dias é a unidade em nossas famílias. Onde a divisão, gritaria, pela oração, você vai perceber que essas coisas elas vai sendo tiradas da nossa vida. Onde há doença na família, o que vai acontecer? Outra coisa que vai acontecer, que nós estamos gerando nesse propósito, é saúde nas nossas famílias. Saúde no relacionamento, saúde no trabalho. Onde você colocar a tua mão, você vai ver que vai haver um crescimento. O que nós estamos gerando nesses 70 dias? O hábito de conversarmos sobre as verdades da palavra de Deus, de nós interagirmos e lermos a palavra de Deus juntos e trocarmos ideias sobre o que ela está dizendo. O hábito, nós vamos nesses 70 dias, estamos construindo o caráter de Cristo em nossas vidas como pais e também na vida dos nossos filhos. Como família, estamos gerando esse caráter de Cristo. Como família, nesses 70 dias, nós vamos estar consolidando a vida familiar em torno da oração. Nossa família vai se fortalecer e vai se, como o termo que tem usado por aí, vai ter uma experiência de blindagem, de proteção, de construção. Você vai estar, na linguagem de Neemias, reconstruindo, fortalecendo os muros de proteção ao redor da sua família. Nesses 70 dias nós estamos gerando a experiência da manifestação de Deus em nossos lares. De repente você vai perceber que você está orando com seus familiares e você vai perceber que esta oração em família, o Espírito Santo vai querer fazer parte. Diz, ei, deixa eu dar uma ideia, deixa eu dar uma inspiração, deixa eu dar um sonho, deixa eu dar uma visão. De repente teu filho se levanta como um profeta e começa a falar sobre os seus negócios. Que beleza, isso pode acontecer, por que não? Deus usa a boca dos pequeninos para um perfeito louvor a Ele, como famílias aqui já têm experimentado. Dê oportunidade para que os seus filhos orem e preste atenção na oração dos seus filhos e você vai ver que Deus vai estar falando. Então, nesses 70 dias, durante esses 70 dias, queremos permitir que Deus construa os alicerces de nossas vidas para um estilo de vida de permanente avivamento pessoal e familiar, sempre acompanhado de frutos e comportamentos que transcendam uns aos outros. Nós vamos ver a presença, o mover de Deus dentro da nossa casa. Amém, queridos? É nisso que estamos firmando a nossa aliança. Antes eu fiz com vocês a apresentação, antes eu fiz com vocês já uma pequena prática, mas nós já fizemos uma decisão há 3 domingos atrás com o pastor Raul Justiniano, já chamei mais uma vez no começo do mês sobre essa palavra, e hoje nós queremos firmar uma aliança diante de Deus. Deus, nós nos propomos, nós temos um coração só, de sermos uma família, uma igreja que sabe buscar ao seu Deus de todo o seu coração. E entramos em aliança nesse propósito. E a postura deles continuou dizendo assim, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Graças a Deus que a gente não precisa fazer isso, né? Quem que aqui não vai buscar?
puxar a faca aqui, já resolvemos a questão. Por que eles radicalizaram assim? Por causa da extrema importância que era isso. Nós não precisamos fazer isso, mas nós precisamos, a ideia desse texto é firmar o nosso coração, o nosso propósito. Quando não temos um propósito, como disse, firme, em nosso coração nós não alcançamos o que desejamos. Eles usaram essa forma, quem não buscar vai morrer. Então, por bem ou por mal, todo mundo vai andar na linha. E hoje nós temos a graça da compreensão, do entendimento, de trabalharmos isso e de firmarmos o nosso propósito. Vamos lá, se não entendemos, entendemos, se estamos afim, não estamos afim, vem cá que nós vamos orar juntos e você já pode seguir a tua brincadeira, o que você tem para fazer, mas vem aqui orar. Isso quer dizer que você como pai, você como mãe, seja firme nesse processo. Vamos lá, vai ser importante. Você não está gostando, daqui a pouco você gosta. Vem aqui comigo, vem aqui, vamos lá, vamos lá. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Na 10ª semana, na terceira ou no terceiro dia, ou na terceira semana, ele diz, não vamos orar? Vai ser natural o desejo deles participarem. Então seja firme como líder no seu lar e traga direção para a sua família. E eles aqui fizeram a postura de jurar diante do Senhor, em voz alta, dizer, eu me comprometo a orar com a minha família, todos os dias, durante esses 70 dias, e estabelecer um estilo de vida na minha família. Uhul! Tocar o clarinho, o trompete aqui, a chofar, dizer, é isso que eu vou fazer, é isso. E eles celebraram isso, eles fizeram um pacto diante de Deus, e celebraram esse processo. Qual é que foi o resultado da liderança desse rei Asa? Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram. Primeiro resultado, quando vem o reino de Deus sobre as nossas vidas, um dos primeiros, é a alegria no Espírito Santo. Há uma alegria no coração, uma satisfação, é isso mesmo, provavelmente isso já está no seu coração, essa alegria, essa semente já está lá, é verdade, isso é bom, isso é muito bom, já há uma testificação no seu coração, e Judá, todo o povo se alegrou por esse motivo que eles fizeram, esse juramento, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Eles começaram a ter a experiência de ser achado por Deus, de achar a Deus, de ver a Deus no seu dia a dia. Achar aqui, às vezes você está dentro de um ônibus e é achado por Deus ali, Deus te dá uma palavra. Você está dentro da sua cama, debaixo dos seus lençóis ali, e de repente Deus começa a ministrar o seu coração, dizendo o que Ele quer. De repente você acorda na manhã, abre os seus olhos e você percebe o Espírito Santo te falando durante a noite com sonhos. Quando você ora em família, você escuta o seu cônjuge orar e percebe de repente Deus falando com você no meio da oração, você acha Deus. De alguma forma Deus gosta de brincar de esconde-esconde. Ele gosta que você procure, Ele gosta desse ambiente assim de eu buscar um pouquinho, acho isso, acho aquilo. Que nem alguém disse, quando os anjos dizem lá santo, 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 eles parecem que acharam a Deus e disseram, uau, santo, santo, santo. E você vai descobrir coisas em Deus nesses 70 dias, de repente diz, uau, santo, santo, santo é Deus. Descobrir a palavra de Deus, descobrir o projeto dele, o que Ele tem preparado, reservado para a sua vida. E esse ser achado por Deus e achar a Deus é uma experiência interessante quando você entra num estilo de vida e vê isso acontecendo. Você sempre está atento, Deus está falando de alguma forma, de algum jeito, e Ele hoje está falando a nós por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E o outro resultado que eles usufruíram dessa busca, eles tiveram paz por toda parte. A sua casa se torna uma casa de paz. Você gostaria de ter isso? Só que você não encontra a paz dentro da casa quando se busca a paz pela paz. A paz é um fruto do reino. É um resultado do reino. Eu preciso buscar na fonte correta, que é conhecer a meu Deus, ter uma experiência com Ele. A alegria no Espírito é um fruto, é um resultado dessa busca. A justiça, que é a vontade de Deus se estabelecendo na sua vida, na vida dos teus filhos, é um fruto da sua busca diante de Deus. A sua vitória na batalha espiritual, ela é um resultado, é um fruto, como Davi disse. Os inimigos se achegam diante de mim, quando eles querem me atacar, eles é que caem.
Deus me faz me coloca, como Davi diz no Salmo 23, Deus me faz assentar à mesa, eu fico ali usufruindo da comunhão, na presença dos meus adversários. Os adversários bem que gostariam de sentar a essa mesa, mas não podem. Porque estou protegido debaixo de uma aliança com o meu Pai. Uma coisa eu quero e a buscarei, e me dedicarei, e focarei o meu coração, é buscar a comunhão, a intimidade com meu Deus. Então, queridos, hoje eu quero convidar você a fazer essa aliança diante de Deus, e essa aliança uns com os outros, de sermos famílias que oram juntos, e oram com uma coisa, Deus, uma coisa só a gente quer, uma coisa só, é ser amigo seu, ser íntimo seu. As outras coisas, elas são decorrência, a palavra profética que vai vindo vai ser um processo natural de sequência. Quando as prioridades são colocadas em ordem, essa prioridade de ser amigo de Deus é colocada, as outras coisas elas vão se ajustando com o tempo. Eu quero nos incentivar a nos motivar mutuamente. Nós não precisamos matar ninguém, não condenar ninguém, mas nós podemos ser aqueles que estão motivados a buscar a Deus e mobilizam os outros a buscar a Deus. Provavelmente um e outro entre nós, puxa, essa semana só conseguimos uma vez. Eu vou largar a mão, vou largar os bets, que a turma diz. Não. Se falhar um dia, entrega para Deus e começa de novo no próximo dia. Se anime com a sua família. Puxa, às vezes a agenda que a gente tem, as atividades que a gente tem, elas nos atropelam. Puxa, a gente pega no fim do dia, a gente percebe que não fez a oração. Né? Você que tem a facilidade de ter um celular, coloque ele para bipar, para cantar uma musiquinha lá no seu celular lá. Vamos buscar a Deus. Coloca lá. Né? Um tempo o Rodolfo ele tinha lá a chamadinha lá da música do Thomas. E ela dizia, fala comigo, fala comigo. Acho que o Rodolfo deve ter isso aí, né? Como uma chamada no telefone. Deus chamando, fala comigo. Ou eu pedindo para ele, fala comigo. Mas separe um momento. Ou aquele momento, se você tem uma refeição no dia que você pode ter juntos, separe aquele momento para orar juntos ali, um tempo um pouquinho a mais de só dizer obrigado pelo alimento, e obrigado Deus, que o Senhor nos tem chamado como família, para sermos amigos seus, e é isso que nós queremos, e é isso que nós pedimos. Obrigado por esse alimento, pela comunhão que temos, amém. Assim, simples, quanto mais simples melhor. E terminando com o exemplo de Obed-Edom. Obed-Edom foi um conterrâneo ali da época de Davi. E aconteceu uma situação que a arca de Deus, ela acabou parando na casa de Obed-Edom, porque houve lá um mal-estar. Não vou entrar, você pode ler essa história. Mas a arca do Senhor, que lembra a presença de Deus, ela ficou ali na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, dá 90 dias, né? E o Senhor o abençoou, e toda a sua casa. Interessante que as outras pessoas olharam para Obed-Edom, e eles foram lá falar com Davi. Ô Davi, a arca ficou lá na casa de Obed-Edom, e ele está na bênção, está usufruindo toda a bênção. Poxa, dá para ver, é visível a bênção do Senhor na casa de Obed-Edom, porque a casa acolheu a arca. E Obed-Edom, de alguma forma, soube trabalhar essa situação. E a sua casa é lugar da arca de Deus, é lugar da presença de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer uma aliança diante de Deus? Peço que a equipe de louvor, de músicos, de adoradores venha aqui à frente. Vamos, por gentileza, nos colocar em pé.
Querido Pai, eu quero entregar diante do Senhor esse momento. Muito obrigado que o Senhor tem nos preparado nesses dias para nós nos santificarmos ao Senhor, revermos a nossa fidelidade, o nosso posicionamento diante do Senhor. O Senhor marcou as nossas vidas nesses dias todos, na nossa vida devocional, de buscarmos ao Senhor individualmente. Quero te agradecer pelo material firmando o compromisso e bem-vindo à família que pudemos trabalhar. Quero lhe agradecer, ó Deus, pela graça que o Senhor tem dado para os casais, de um olhar no olho do outro e declarar a bênção, estarem usufruindo já disso nas suas vidas. Quero te agradecer, ó Deus, que o Senhor nos tem dado a casa de oração, uma casa de força. Quero te agradecer, Senhor, essas dezenas de pessoas que semana após semana estão ali orando, buscando ao Senhor e renovando o altar do Senhor. Quero te agradecer por isso, ó Deus. Quero te agradecer por cada grupo familiar que tem dado tempo para a oração, de adoração ao Senhor, a oração uns pelos outros. Quero te agradecer, ó Deus, que nesse dia hoje nós podemos iniciar esse processo dos 70 dias de orarmos agora em família. E Senhor, esta uma coisa nós pedimos nesse propósito desses 70 dias, que nós possamos te conhecer, possamos conhecer a Jesus como Ele é, assim como nos é revelado no livro da Revelação de Apocalipse. Senhor, Pai, nós pedimos que o Senhor nos revele a Jesus. Queremos te conhecer. Pai, como família nesses dias, nós queremos celebrar ao Senhor o ser família diante do Senhor. Sabemos que ali está a nossa guarida, na Sua presença está a nossa cura, na Sua presença está a nossa restauração. Pai, o Senhor conhece cada família aqui e qual o desafio para cada um, que é de conseguir separar esse um momento no dia. Pai, eu peço que a sabedoria do Senhor venha sobre os pais, sobre os filhos, em como fazer isso, em como separar esse momento. Sim, Espírito Santo, por gentileza, dá-nos as suas ideias, o entendimento que o Senhor nos tem dado. Recebemos a Tua palavra no nosso espírito, a nossa alma está se convencendo que isso é bom. Eu peço esta graça para a obediência diante do Senhor e agirmos adequadamente. Peço que o Senhor fortaleça o que se sente fraco, está cheio de dúvidas, que a alma cheia de argumentos. Peço que a fé do Senhor entre na sua alma. Sim, Senhor Jesus, o Senhor que é autor da nossa fé, peço uma injeção de fé no coração do meu irmão, da minha irmã, que é possível, que é possível. Sim, Senhor, marca as nossas vidas e que nós possamos nos motivar, nos mobilizar uns aos outros à oração. Livra-nos de ficar cobrando, de nos sentirmos cobrados. Dá-nos essa graça, Senhor, de encorajamento, de ânimo, de postura de bênção, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Sim, ó Deus.